Saudações académicas a todos. Nesta edição do Consciência abordaremos um caso de inovação institucional em Cabo Verde. Pela primeira vez na história do país, docentes, alunos e funcionários da Universidade de Cabo Verde tiveram a oportunidade de participar na escolha do reitor da sua própria universidade. A eleição do reitor pelo corpo académico decorreu com normalidade nos diversos polos da UniCV e foi dedicado ao ensino superior, à ciência e à inovação. O Consciência não poderia ficar indiferente a esta novidade no panorama do ensino superior cabo-verdiano. Como normalmente acontece nas academias, o colégio eleitoral é composto por 3 corpos, a saber, os docentes com 60% do peso, neste caso subdivididos entre docentes doutorados, 30%, e não doutorados, 30%, e os estudantes, com 20%, os funcionários, igualmente com 20%. Do processo de seleção das candidaturas foram levados em conta critérios como capacidade eleitoral passiva nos termos do número 1 do artigo 18º dos Estatutos da UniCV, o facto de todos serem habilitados com o grau de doutor e possuírem os demais requisitos, tais como o tempo mínimo de 3 anos de experiência docente, de investigação ou de gestão no ensino superior. A eleição do reitor seria inicialmente um processo que só diz respeito aos docentes doutorados, mas por proposta da Academia ao Governo foi introduzida uma disposição transitória, alargando a participação dos docentes não doutorados. É importante salientar que os estatutos, na sua versão definitiva, só contemplavam o voto de professores doutores. Contudo, levando em conta que os doutores não ultrapassam ainda os 25% de todo o professorado da instituição, por proposta da Academia ao Governo foi introduzida uma disposição transitória alargando a participação dos docentes não doutores. Com isso, alargou-se a base de participação dos docentes. Este foi uma disposição transitória que se colocou nos estatutos. Portanto, aqui a lei continua de pé, dizendo os professores que podem votar nas eleições da universidade são professores doutores. Agora, tendo em conta que a universidade está num processo de consolidação, em que a universidade deu passos importantes na consolidação do seu corpo docente. Mas ainda assim, os doutores são minoria na academia. Na melhor das hipóteses, representam 25% de todo o corpo docente. Portanto, uma eleição só com doutores representaria uma eleição pouco participada. E é nessa perspectiva, tendo em conta as condições ainda de consolidação da Universidade de Cabo Verde, abriu-se essa exceção que foi devidamente negociada com a Academia. Foi uma vontade da Academia, numas primeiras eleições, tendo em conta o estado de evolução da Universidade, e o Conselho de Ministros, isso foi o Conselho de Ministros, entendeu abrir aqui uma brecha, uma disposição que seja transitória para que as eleições fossem participadas. Os estudantes continuam a votar da mesma forma, de forma massiva, e isso é uma exigência para docentes apenas. Portanto, há aqui uma pressão do legislador, dizendo que é preciso que as pessoas façam as suas carreiras evoluindo para graus de professor auxiliar, de professor associado, de professor titular, de catedrático, etc. E nós temos que constituir essa carreira normalmente, o que representa a consolidação. Digamos que isso é uma pressão do legislador para que a universidade se qualifique. Por ser um tema novo, o evento despertou interesse geral e chamou a atenção da imprensa, sendo motivo de vários debates públicos e reportagens sobre o tema. O debate inicial aconteceu no mesmo dia que arrancou a campanha eleitoral dos candidatos a dirigente máximo da UniCV. Os 3 candidatos ao cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde, Amália Lopes, Judite Nascimento e Paulino Fortes, apresentaram assim as suas propostas e argumentos para a candidatura ao cargo de reitor na TCV no programa Conversa em Dia, moderado pela jornalista Margarida Fontes. Que outras preocupações irão refletir na qualidade do ensino e que estão plasmadas no seu programa? Bom, nós estamos a propor exatamente uma mudança de abordagem da gestão para atingirmos um nível muito mais elevado do que aquele que nós temos agora no que diz respeito à qualidade do ensino. Cada elemento da nossa academia,
seja professor, seja funcionário e seja estudante, como membro de uma academia, possa utilizar e explorar o seu potencial em prol da construção de novos estatutos que sejam menos centralizados, e eu verdadeiramente concordo com a minha colega, são estatutos que prevêem uma concentração excessiva de poderes na figura do reitor e na figura do administrador. Portanto, essas duas figuras praticamente decidem tudo. Neste momento, nós precisamos realmente de apostar na formação de professores altamente qualificados, porque isto é um ciclo vicioso. Se não há professores altamente qualificados, não há ensino de qualidade, não há investigação, não há prestação de serviços e, portanto, não há captação de recursos, não há sustentabilidade. A prestação de serviços, captação de fundos para investigação, para sustentar os seus programas, inclusivamente garantir a sua qualidade. Nós discutimos sempre com os ministérios no sentido de termos mais recursos, mas temos que nos precaver para o facto de não haver recursos e então procurarmos também por meios internos e através da cooperação internacional. Por exemplo, os laboratórios que nós montamos, todos foram com a cooperação internacional. Para dizer que, de facto, do meu ponto de vista, é por aí que tem que se atacar. Há o desafio de qualidade do ensino, já agora? Naturalmente, o desafio da qualidade do ensino, o desafio da qualidade da investigação e da própria extensão universitária. Muitos ganhos tivemos nesses aspectos. Mas como é que a sua proposta eleitoral encara esse desafio? Para já, como central. O desafio da qualidade é um desafio central. A qualidade do ensino tem vários parâmetros. Hoje nós estamos em várias redes de mobilidade académica, redes de cooperação, e já recebemos estudantes e docentes de outras universidades. Se nós não tivermos um nível de qualidade reconhecido pelos nossos parceiros, nós vamos falhar nesse aspecto. O segundo debate aconteceu no sábado, 25 de janeiro, pelas 10 horas da manhã, no espaço público da RCV e moderado pelo jornalista Carlos Santos. Na segunda-feira, dia 27, o encontro decorreu no campus do Mindelo sob a coordenação do jornalista José Leite. E no dia 29, quarta-feira, teve lugar o debate com a comunidade académica no campus do Palmarejo, moderado pelo jornalista Carlos Santos. Durante o acalorado debate, os candidatos aproveitaram para apresentar as suas propostas e soluções, que por vezes até coincidiram, tendo um dos candidatos acusado os seus adversários de plagiar as suas propostas. Entre os pontos comuns estão o rompimento com o modelo de gestão orçamental, a independência financeira, a criação dos mecanismos de autossustentação, maior autonomia para definir metas. Por outro lado, o público constituído por alunos, professores e funcionários da instituição reagiu apontando os problemas e as principais dificuldades vividas pela universidade no que toca à disponibilidade de consumíveis para laboratório, falta de materiais e equipamentos para os cursos que comportam uma vertente prática, escassez de recursos bibliográficos, entre outros. Só temos uma mesa de som e só utilizamos também um computador, visto que só temos uma mesa de som. Então, duas pessoas gravam e editam. Depois, na segunda aula, mais duas pessoas é que vão gravar e editar. E os outros ficam ali à espera. E quanto aos recursos bibliográficos, tem sido fácil encontrar? Não tem. Principalmente para o curso de jornalismo, estamos a precisar de muitos livros. As eleições tiveram lugar no dia 31 de janeiro. Uma experiência única e tudo decorreu com entusiasmo e normalidade. Pela primeira vez, docentes, alunos e funcionários da Universidade Pública tiveram a oportunidade de participarem na decisão de escolher livremente o reitor da sua própria universidade. Penso que, doravante, vai haver participação de todos, os funcionários também, professores das diversas unidades orgânicas. Eu acho que a Universidade de Cabo Verde está de parabéns. Acompanhamos a votação e aproveitamos para falar com os eleitores, para sentir o pulsar e as expectativas de todos, antes de conhecerem quem viria a ser o vencedor dessas históricas eleições. Esperamos que a nova linha que entra traz mais dinâmica para a universidade e para a universidade continua a subir para melhor. Para dois programas que são mais ou menos semelhantes, não vou dizer de quem, uma questão de ética, mas penso que qualquer um pode vencer essas eleições. Mas eu aposto muito na mudança.
Outros elementos importantes na eleição de um reitor são os funcionários da casa. Normalmente executam tarefas que muitas vezes são invisíveis, mas fundamentais para o funcionamento e o sucesso da instituição. O que é que funcionários te espera em particular dessa eleição? Não nos espera melhoria para a instituição, né? Que ele quer dizer de nós turnos, de todo funcionário, de que quem aqui ganha seja um candidato de nosso turno, né? Esse turno tem um bom perfil e pessoas também que se volta e pessoas também competentes, não te pensa mas qualquer um que ganha, mas traz melhoria para a instituição. O Consciência quis também ouvir a Comissão Eleitoral e falou com o seu presidente, o professor João Lopes Filho, o mais antigo membro da comunidade docente da UniCV, para saber como foi dirigir e coordenar esse processo. E as condições que a administração pôs à sua disposição para trabalhar foram satisfatórias? Eu tenho que reconhecer que nós temos que pensar que Cabo Verde é um país com meios escassos. Dentro desses meios escassos, eu não posso exigir mais. Até agora, não houve nenhuma reclamação. Aproveito para dizer que nós procuramos que o universo fosse o mais completo possível. Daí que em cada mesa existem 4 corpos. Um para docentes doutorados, um para docentes não doutorados, um para funcionários e um para estudantes. Assim, abrangemos todo o leque de elementos que trabalham na Universidade de Cabo Verde. Nós tivemos cuidado para ser o mais equitativo possível e também procuramos que houvesse muita transparência, porque trata-se da primeira vez que se faz estas eleições em Cabo Verde. Assim sendo, há que ser o exemplo para as próximas. Um processo que decorreu em 6 círculos eleitorais, nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão, Sal e Fogo, e contou com a participação de quase 6.000 eleitores, de entre professores, alunos e funcionários. Tenho que reconhecer que a adesão dos alunos tem sido bastante grande. Basta dizer que abrimos às 9 em ponto e a fila ainda continua sem parar. Portanto, demonstra que há adesão, porque não se vê ainda uma interrupção. Se olhar para fora da sala onde está a ser utilizada, fica-se que a fila continua. Fomos sentir o pulsar. Falamos com os candidatos. Começamos pela Judite Nascimento, doutora em Geografia, atual diretora do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território. Na qualidade de candidata, o que é que significa para si essas eleições? Para mim, significa que a Universidade de Cabo Verde finalmente vai poder ter um reitor eleito, como legalmente, como está estipulado na lei. E penso que é um grande marco para a nossa universidade, porque pela primeira vez nós vamos poder eleger o líder desta instituição. Os debates que tiveram lugar na televisão, na rádio e mesmo nos 2 campos principais da nossa universidade demonstram que nós temos estado à altura, temos mostrado que conseguimos discutir programas, portanto estão 3 professores desta academia e 3 programas em discussão. Vamos ver hoje, pelos resultados, qual será o programa que a academia irá escolher. A nossa candidatura traz uma proposta de plano, portanto tem propostas muito concretas. Nós partimos de um diagnóstico daquilo que são os pontos fortes e os pontos fracos do funcionamento da instituição até agora. Nós teremos 180 dias para apresentarmos os novos estatutos. No nosso programa nós temos concretamente quantos dias levaremos em cada fase. Nós temos um verdadeiro plano de ação para a elaboração dos novos estatutos. Eu penso que isso é uma das diferenças. Vamos tentar arrecadar recursos também de outras formas. Vamos tentar explorar aquilo que são as nossas parcerias a nível nacional e a nível internacional, arrecadar receitas e compensar aquilo que nós não conseguimos com o orçamento que vem do Estado, com participação direta do Estado. Caso for reeleita hoje, qual será a sua primeira ação? A primeira ação é pôr exatamente aqueles problemas que nós temos pendentes e que nós consideramos que são graves e candentes sobre a mesa e avançar com soluções. Nós queremos uma gestão que não durma sobre os problemas e que não deixe que esses problemas se acumulem e se transformem em conflitos. O que nós queremos é, no momento em que aparecem, nós transformamos-los em desafios e avançamos com uma solução imediata. Temos aqui professores muito jovens, investigadores muito jovens, mentes
muito inovadoras e nós queremos explorar isso. Paulino Fortes, doutor em matemática, reitor cessante. Conheço detalhadamente o ponto em que nós estamos, para onde devemos ir e como devemos juntos lá chegar. Considero ter o perfil necessário à imediata continuação do desenvolvimento da universidade. Estamos num ponto em que parar é perder. Para além daqueles que já manifestaram claramente o apoio, eu julgo que muitos mais haverão e que não se terá manifestado, mas que o farão através do seu voto. A universidade só faz sentido se nós conseguirmos manter os nossos estudantes, se nós conseguirmos manter os projetos de investigação e se os docentes conseguirem fazer uma carreira produtiva. Portanto, uma das duas prioridades é, de facto, manter os estudantes, apesar das condições económicas do país e das famílias, manter a investigação, apesar dos fracos financiamentos, encontrar caminhos para que os professores se sintam bem e produtivos na universidade. Amália Lopes, doutora em língua portuguesa. Eu tenho propostas concretas que viabilizam os princípios fundamentais da minha gestão, que são a participação, a transparência. Penso que tenho propostas concretas para a participação dos docentes, para a participação dos funcionários e para a participação dos estudantes na vida da instituição, como seja o reforço dos órgãos colegiais, o orçamento participativo, a institucionalização de um provedor de estudante, a eleição dos órgãos diretivos das unidades orgânicas, uma reitoria que partilhe o poder entre ela e as unidades que deverão ter mais autonomia, no sentido de terem mais competência e mais capacidade para desenharem os seus projetos académicos e os seus próprios orçamentos. Pensa que após essas eleições a universidade sairá reforçada ou fraturada? Eu acho que reforçada, porque nós tivemos a oportunidade de discutir várias questões e mesmo que uma ou outra candidatura ganhe, aquilo que nós discutimos, aquilo que aprendemos com essa discussão vai valer para a ação de quem quer que seja que esteja a gerir a universidade. E penso que, da minha parte, a minha candidatura conseguiu congregar